Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? TOTVS volta à mesa para comprar a Lynx. A Lynx ela foi comprada pela Estônia em 2020 e parece que a empresa já não quer mais o ativo dentro dos seus planos estratégicos de médio e longo prazo. Começou um processo para saber quem que tinha interesse em comprar esse ativo lá no ano passado. Aparentemente tinha bastante gente interessada, inclusive a TOTVS, e parece que a TOTVS tinha desistido no início, está voltando à mesa de negociação com interesse. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando um pouco do histórico do porquê que a Estônia quis comprar a Lynx e quais foram os erros cometidos pela empresa nessa transação para fazer com que ela desistisse do ativo e negociasse com a TOTVS, que é a notícia principal. Bom, tudo começou, pessoal, com a Lynx, que é a maior empresa de software para varejo aqui do Brasil. Ela cresceu bastante por causa do crescimento do varejo e conseguiu fazer a sua abertura de capital no dia 18 de janeiro de 2013. A IPO de produtora de software Lynx pode movimentar 528 milhões de reais e conseguiu fazer a sua abertura de capital. Uma das teses para fazer os investidores terem interesse nas ações da Lynx foi você, além de crescer no varejo, aumentando a capilaridade dos sistemas dentro do varejo brasileiro, era começar a fazer um processo de verticalização com meios de pagamento. Isso daqui, ó, no dia 18 de outubro de 2018 ficou bem claro. Com meio de pagamento, Lynx vai de tech a fintech. Ou seja, como ela já dominava vários clientes grandes de varejo aqui no Brasil, começa a fazer toda a parte de captura da transação de cartões dentro da própria plataforma, e aí você tem o processo de verticalização ganhando vantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes de software e também sendo um grande concorrente das empresas de meio de pagamento no setor. O que aconteceu? A Estônia, ela também, obviamente, já atua no meio de pagamento e cresceu bastante depois da sua abertura de capital, viu uma oportunidade de você comprar uma empresa de software, ou seja, entrar num novo ramo verticalizado, principalmente no segmento de clientes que ele gosta de atacar, que é o varejo, e também tirar um concorrente de mercado, porque a Lynx ela poderia eventualmente usar a sua verticalização maior em relação à Estônia para conseguir roubar alguns clientes, e isso daí estrategicamente era muito ruim. Qual foi o grande problema? O grande problema é que o preço que a Estônia pagou pela Lynx, ela foi muito alto mesmo. Por quê? Duas razões principais. A primeira é que eles começaram a fazer a negociação em 2020. Como vocês lembram, em 2020 as taxas de juros começaram a cair muito, inclusive chegando a 2% aqui no Brasil, e é sempre aquela relação inversa. Se a taxa de juros cai, o valor dos ativos no mercado sobem. E isso obviamente aconteceu com as ações da Lynx. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que a TOTVS, que é a maior empresa de software em todos os segmentos aqui do Brasil, entrou no leilão junto com a Lynx. E aí o que acontece? Se você tem uma outra empresa muito interessada, você sempre vai oferecendo um pouco mais para conseguir ter a melhor oferta e conseguir concretizar a transação. No dia 19 de 8 de 2020, Lynx envia a proposta que recebeu da Estônia e da TOTVS ao CAD. Para quê? Para conseguir eventualmente ver se não teria nenhuma restrição do CAD para a aceitação dessas duas, de uma dessas duas ofertas. Naquela época, o valor estava sendo fechado aqui a 6 bilhões de reais. Vocês vão ver que esse preço é muito alto. Então, o primeiro problema foi o timing da negociação e também ter um concorrente direto ali dentro do leilão com os ativos da Lynx. Beleza. O que aconteceu? Para conseguir ganhar esse leilão, eles tiveram que aumentar ainda mais o valor da oferta, chegando a 6 bilhões e 700 no dia 17 de 11 de 2020, um pouquinho antes da reunião de conselho da Lynx, para conseguir ver qual que era a melhor proposta. Então, Estônia eleva a oferta por Lynx às vésperas da reunião de acionistas. E, obviamente, sendo uma transação num valor maior, os acionistas foram a favor da aceitação da transação da Estônia em relação a TOTVS, né? Beleza. Aí, uma das formas de você tentar
resolver esse problema é o seguinte: estou pagando caro porque as ações da Lynx estão muito altas por causa da taxa de juros. Uma das formas de você tentar resolver esse problema é você usar boa parte dessa transação em ações também. Porque as suas ações também subiram bastante por causa da taxa de juros. Só que não foi o desenho que a Stone fez para fazer a oferta para os acionistas da Lynx. Só para vocês terem uma ideia, na transação aqui aceita pelo Conselho Administrativo, a transação total ela ficou assim, ó, 90% em dinheiro e só 10% em ações. Então a Stone ela pagou 90% da transação em dinheiro, cash mesmo, e só 10% ele foi utilizando a própria ação para conseguir concretizar aqueles 6 bilhões e 700 que foi a oferta final. Então, esse foi o problema e essa foi a motivação no caso aqui da compra da Lynx. Beleza, né? Bom, uma das coisas que também dificultaram muito o processo depois que eles compraram a ação da Lynx, né, a operação da Lynx, foi que os principais concorrentes em meio de pagamento já estavam vendo que o modelo verticalizado com banco era o modelo mais vencedor. E aí o que aconteceu? O seu principal concorrente, que é o PagSeguro, começou esse processo de verticalização de meio de pagamento com o sistema bancário no dia 18 de janeiro de 2019. Breaking. PagSeguro já tem o seu banco. Então o que aconteceu? A Stone, ela queria fazer o processo de verticalização com sistemas para conseguir tirar um concorrente e ter uma vertical de sistema dentro do seu portfólio. No entanto, o seu principal concorrente de mercado no mesmo segmento de atuação, que são pequenas e médias empresas, que é o PagSeguro, estava indo para um modelo mais tradicional, que era o quê? Você integrar com um banco para você conseguir ter operação bancária e meios de pagamento integrado. E por que esse modelo é muito melhor do que o modelo verticalizado com a parte de sistemas de gestão? Bom, primeiro porque produto financeiro já é algo que todas as empresas de meio de pagamento já atuavam naquela época. Ou porque você já tinha que fazer uma antecipação de recebível para os seus clientes, e aí as empresas poderiam fazer isso internamente via FDIC. Ou ter um banco parceiro, que era o que a maioria das empresas de meio de pagamento tinham, e a complexidade de você fazer essa verticalização com um sistema de gestão que é um negócio completamente diferente, ia ser muito maior. E esse modelo também já tinha validação estratégica de players de mercado. Se vocês lembram, no dia 7 de janeiro de 2012, o Itaú, que era controlador da Redcard, que hoje se chama Rede, fez o fechamento de capital da empresa. Fechamento de capital da Redcard visa aumentar a competitividade de Itaú. Então o que o Itaú fez? Ele rapou o mercado, comprou todas as ações da Redcard e fechou capital. Para quê? Para ter um modelo verticalizado entre banco e meio de pagamento. E aí você consegue crescer bastante a capilaridade dos clientes rede, abrindo mão de taxa, porque você consegue recuperar isso com produtos financeiros. Os concorrentes que não têm esse modelo verticalizado não conseguem executar esse tipo de estratégia. Por quê? Porque elas têm que preservar a margem de meio de pagamento e ainda tem que dar margem para o sistema bancário parceiro da empresa de meio de pagamento. E foi com essa estratégia que a Rede conseguiu ultrapassar a Cielo como líder de mercado de meios de pagamento no dia 7 de agosto de 2023. Rede, credenciadora do Itaú, assume liderança em meios de pagamento, ultrapassando a Cielo. Esse foi o caso que conseguiu mostrar para todo o mercado que esse modelo era o vencedor. Tanto é que o Santander quis fazer um caminho inverso. Ele quis desintegrar verticalmente a parte de meios de pagamento, fazendo a abertura de capital da GetNet. No dia 18 de outubro de 2021, a estreia da GetNet na Bolsa. Qual que é o problema? O problema é que agora você já não consegue mais abrir mão de margem de meio de pagamento, porque você tem outros sócios, e o Santander, ele poderia recuperar essa margem com produtos financeiros. Só que quem era sócio só da GetNet não queria ver as taxas da GetNet sendo reduzidas para mercado, dado que eles não necessariamente são acionistas do Santander também. O que o Santander teve que fazer? Ele teve que fechar o capital 7 meses depois da GetNet, no dia 20 de maio de 2022. O trader voltou, 7 meses depois, Santander quer tirar a GetNet da bolsa. Então, esse modelo ele só funciona se a empresa de meios de pagamento ela tiver integração total com o sistema bancário. Então não pode ter outros sócios, tem que ser capital fechado.
Tanto é que esse mercado, né, essa indicação para mercado, fez com que o Bradesco e o Banco do Brasil fechassem capital da Cielo no dia 3/4 de 2024. Bradesco e BB avançam para fechar capital da Cielo e isso de fato aconteceu em 2024 mesmo. Ou seja, você só consegue ser competitivo em meios de pagamento quando você está integrado com uma operação bancária 100%. O que a Stone viu? A Stone viu o movimento ali da PagSeguro já conseguindo movimentar a parte de operação bancária para verticalizar isso, e ela tentou fazer a mesma coisa, só que ela fez de uma forma incorreta. No dia 24/5/2021, ela comprou ações do Banco Inter. Então tá aqui, ó, ações do Banco Inter disparam 23% após o anúncio de investimento bilionário da Stone. Mas a gente já viu que esse modelo ele só funciona quando o meio de pagamento ele está totalmente integrado com o banco, onde você consegue abrir mão de margem, meio de pagamento e recuperar essa margem com produtos financeiros. A Stone continuava uma empresa de capital aberto e ela só comprou ações do Banco Inter. O ideal seria, se tivesse dinheiro, comprar o Banco Inter inteiro, fazer a fusão entre as duas empresas e aí, sendo acionistas iguais entre essas duas operações, aí você consegue ir jogando margem, abrindo mão de margem cada momento que você queira ganhar market share. Se eu quero ganhar market share no sistema bancário, eu abro mão de margem porque eu recupero em meio de pagamento. Se eu quero ganhar capilaridade em meio de pagamento, eu abro mão de margem em meio de pagamento e eu recupero essa margem em sistema bancário. Então, comprar ações do Banco Inter não ia funcionar para esse movimento de verticalização. E outra, vocês viram que o time da compra dessas ações também foi muito ruim. 24/5/2021, as taxas de juros ainda estavam muito baixas. Compraram as ações num valuation lá na casa do chapéu. Então o que aconteceu? A Stone estava com um problemaço em termos operacionais. Ela tinha que fazer toda a integração com sistemas, que não era uma coisa fácil. Além disso, tinha que negociar com o Banco Inter quem que ia abrir mão de margem ali para conseguir fazer esse modelo verticalizado funcionar. Não conseguiu fazer nenhuma nem outra coisa. E aí o que aconteceu? Como ela ficou meio no meio do caminho em termos estratégicos, depois de ter gasto bilhões de reais, eles trocaram o CEO. No dia 3/11/2022, Pedro Zinner será o novo CEO da Stone. O que o Zinner ele focou? Ele falou, olha, a gente fez vários movimentos lá atrás com vários erros e a gente tem que começar a corrigir esses erros. O primeiro é o seguinte, não adianta ter participação só no Banco Inter. A gente tem bala para comprar o Banco Inter inteiro? Não tem. Então vamos nos desfazer dessas ações. Qual foi o problema? O problema, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a transação ela foi concretizada no dia 24/5. No dia 24/5, as ações do Banco Inter estavam sendo tradeadas a R$ 24,33. Até eles fazerem a deslistagem aqui no Brasil e abrirem capital lá fora, a ação estava valendo R$ 3,48. Então, ele começou a se desfazer dessas ações do Banco Inter com bastante prejuízo e só conseguiu zerar essa posição no dia 1º de fevereiro de 2023. Stone confirma que zerou a posição no Banco Inter. Veja valores. Só para vocês terem uma ideia, eles gastaram lá quase 3 bilhões de reais. Praticamente metade desse valor ele perdeu vendendo as ações num valor mais baixo. E aí já teve a primeira destruição de valor nas ações da Stone, né? E aí, qual foi a segunda coisa? Olha, integração com o sistema é um negócio extremamente complexo. Vamos nos desfazer também dos ativos da Lynx. Isso daqui começou no dia 12 de setembro de 2024. Exclusivo, Stone contrata a Morgan Stanley e JP Morgan para vender a Lynx. Nesse momento, eles chamaram vários possíveis interessados de mercado e a TOTVS estava dentro desse balaio aí de empresas interessadas. Só que a TOTVS sentou e logo no início ela já perdeu interesse. Falou assim, olha, o valor que eles estão querendo desse ativo está muito alto, não estou disposto a pagar. Qual que era o valor? Por algumas notícias de mercado, eles estavam querendo algo em torno de 4,5 bilhões. Lembra que eles pagaram 6,7 bilhões. Então, só nesse valuation já ia perder bastante dinheiro do valor original que foi pago. Só que aconteceu, um monte de empresas dentro desse processo foram saindo. E aí a TOTVS viu que agora a Stone ela só tem a própria TOTVS para negociar. Falei, olha, provavelmente a gente consegue um belo de um desconto em relação a esses 4,5 bilhões que foi o valor
valor inicial ali do leilão. E agora ela voltou a tentar negociar. Vamos ver o que aconteceu com as ações das duas empresas aqui nesse meio tempo? Olha que interessante, pessoal. Estou mostrando aqui para vocês o valor, das ações da Stone. Ali no dia 8 de agosto de 2021, o valor das ações da Stone estavam sendo tradeadas a 91 dólares e 64 centavos. Sabe quanto que está hoje? R$ 13,75. Quando você pega um histórico de 5 anos, está com uma perda aqui de 37,73%. Em relação ao pico aqui, mais de 80%, né? E a TOTUS? A TOTUS não. Quando você pega aqui um histórico de 5 anos, as ações subiram 112,50%. Ah, então subiram bastante? Subiram. Por quê? Porque a TOTUS, sem ter o ativo da Lynx, ela tocou a sua estratégia de crescimento em meio de pagamento e integração com o sistema financeiro, ela mesma. Né? Falou assim, não vamos fazer aquisição, vamos tocar a nossa estratégia aqui de forma orgânica. E conseguiu ter bons resultados? Bom, a própria cotação das ações já responde essa pergunta por si só. Ah, então, as ações valorizaram bastante aqui desde 5 anos atrás até a última cotação. Lá, 5 anos atrás, as ações estavam sendo cotadas a R$ 19,48. Atualmente está em R$ 37,52 e vem subindo bastante aqui no ano de 2025. E a TOTUS agora viu que ela está numa condição muito boa de mercado para voltar à mesa de negociação com a Stone, provavelmente com uma aquisição num valuation menor do que ela tinha negociado há 5 anos atrás, que eram 6 bilhões, e muito menor que os 4 bilhões e meio que era o valor inicial que a Stone estava disposta a se desfazer dos ativos da Lynx. Vamos ver aqui como que está essa história na notícia principal. Então vamos ler ela de perto, pessoal. A TOTUS voltou ao páreo para comprar a Lynx das mãos da Stone, depois de uma tentativa frustrada da vendedora de um processo mais disputado que pudesse elevar o valor da transação. Então a TOTUS ela foi inteligente. Ela começou a ver a quantidade de interessados diminuir e agora viu que tem pouquíssimos interessados, na verdade tinha um só. Ela falou assim, então se só tem um só, provavelmente a negociação vai ser muito melhor agora, né? Com outros potenciais interessados desembarcando, quem era apontado inicialmente como comprador mais óbvio viu espaço para negociar. Nesta sexta-feira, a companhia e a Stone anunciaram um termo de negociação de potencial transação durante período de exclusividade, dando espaço para que as duas partes possam chegar a um acordo para uma possível venda, mas isso não é garantido ainda. Vamos lá. Há cerca de 4 anos, a TOTUS perdeu a disputa pela Lynx para a Stone. No fim do ano passado, voltou a avaliar o ativo, mas comunicou ao mercado em fevereiro que estava fora da disputa. A israelense Nayax, a gestora de Private Equity Advent e a canadense Constellation também chegaram a analisar a aquisição. Em 2020, a Stone pagou 6,7 bilhões de reais pela Lynx. Agora, fontes de mercado avaliam que uma transação precificaria o negócio em metade disso. Olha que coisa, pessoal. Então, a TOTUS, ela mostrou que ter bastante paciência nessas tomadas de decisões estratégicas que envolvem bilhões de reais é fundamental. Ela esperou, não entrou no leilão na compra da Lynx inicialmente ali em 2020, tocou sua vida, o negócio deu certo, e a Stone, por outro lado, ela fez vários movimentos estratégicos muito relevantes sem ter aquela paciência de analisar estrategicamente como ela iria concretizar todas as sinergias de todos esses movimentos estratégicos feitos ao mesmo tempo. 2020 comprou a Lynx por um valor exorbitante e ainda comprou bastante ação do Banco Inter tentando fazer aquele processo de verticalização. Não avaliou quais seriam as melhores formas de conseguir executar as duas estratégias. Infelizmente agora está se desfazendo de todos desses ativos com bastante perda, mas pelo menos agora a estratégia da Stone daqui para frente ela vai ficar muito mais clara. Foca no desenvolvimento da sua operação bancária integrada com meios de pagamento e só esse modelo verticalizado já tem bastante prova de mercado que vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer? Cena dos próximos capítulos eu trago aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.